Fala galera, sejam muito bem-vindos à terceira temporada aqui do UOL Podcast. Hoje o papo vai ser com uma figura que fez história na política e no jornalismo de Curitiba. Ela que se tornou a mulher mais votada da história da cidade e foi a primeira a chegar ao segundo turno na capital paranaense. Jornalista, comentarista política e pré-candidata ao Senado pelo Podemos, hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios do UOL Podcast Cristina Grêmio. Cristina, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra poder estar te recebendo aqui hoje. Uma honra para mim estar estreando aqui o novo formato do estúdio, a nova temporada, uma alegria. Estamos de cenário novo, né, pessoal? Assim como vocês estão reparando, cenário novo e com uma entrevistada ilustre, né, para abrir essa terceira temporada do UOL Podcast. Obrigada. Cristina, a gente tem visto que nos últimos dias sua vida tem sido uma loucura, né? Mas eu quero começar falando um pouco sobre você. Você começou no jornalismo há mais de 25 anos e como tem sido essa transição do jornalismo, né? Eu sei que você foi repórter de rua durante muitos anos e agora na política você foi nos últimos tempos ainda como comentarista política. Como que foi toda essa transição para você? Tá tudo misturado, né? Primeiro são 35, não 25 anos. Agradeço 10 anos a mais ainda. Agradeço ter engolido 10 anos aí na história, mas eu comecei no terceiro ano da faculdade como repórter de televisão. E trabalhei durante 26 anos como repórter de televisão, em várias emissoras, inclusive em outras cidades, em outras regiões do país. Trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei no Nordeste e depois voltei para Curitiba e ainda finalizei minha carreira de repórter de televisão com mais 13 anos aqui. Quer dizer, no total foram 26 anos repórter de televisão. Aí em 2016 eu saí da reportagem de televisão e tinha cansado, eu estava num processo de burnout assim, bastante intenso. Que o burnout as pessoas confundem, né? Ele é um estresse, mas ele é um estresse bem característico. Você não se enquadra mais naquilo que você faz. Mas não é porque você não goste do lugar onde você trabalha, nem do ofício, nem das pessoas com quem você trabalha. Você não tem nenhum problema ali, mas você não se sente mais fazendo aquilo como você se sentia antes. Eu sempre gostei muito da reportagem de televisão e naquele momento estava me dando muita aflição, muita angústia. Então eu resolvi testar outras coisas, já estava com 26 anos de reportagem de televisão, falei, ainda tenho talvez alguma carreira no jornalismo, mas vou testar outras coisas. E era na época que as redes sociais estavam se consolidando, muita coisa acontecendo no país, né? Foi bem o ano do impeachment da Dilma. Eu ainda cobri algumas daquelas manifestações fora a Dilma, estando como repórter de televisão, que foram as maiores, né, Sim, eu também cobri. Da época. E aqui em Curitiba deu 200 mil pessoas ali na Boca Maldita, era a Rua 15, o calçadão inteirinho lotado, e ainda tinha muita gente na Marechal Deodoro, que era a rua paralela, com algumas transversais lotadas também, então foi muito expressivo. Mas eu saí dali e resolvi estudar marketing digital, estudar esse jornalismo que hoje a gente chama de jornalismo independente, né? Esse que você faz, na época não tinha os podcasts, mas tinha os blogs, tinha vlog surgindo, e eu era profissional de vídeo, né? E bem naquela época surgiu a primeira possibilidade de fazer live em rede social, que foi no Facebook. E eu decidi experimentar e fazia uma live por semana. E fazia minhas lives ali para 40, 50 pessoas, mas eu pensava, tem uma sala de aula lotada aqui querendo me ouvir. O que eu fiz na época era o auge da Lava Jato, eu comecei a assistir todos aqueles depoimentos, aquelas delações, ler os processos, tudo que era aberto, e dar um resumão por semana do que tinha acontecido. Então as pessoas começaram a... Que estava acontecendo aqui na Porta, né, em Curitiba. Aqui em Curitiba. E o que aconteceu foi o que acontece hoje. Às vezes você tem pouca audiência ao vivo, mas um estrondo de audiência posterior. As pessoas compartilhavam e comecei a ter muita visualização depois, e por conta dessa minha movimentação, não só no Facebook, quanto também no Twitter, que abriu na época uma ferramenta chamada Periscope, que era a live do Twitter, a Gazeta do Povo me chamou para fazer um projeto de vídeo, programa em vídeo para eles, porque a Gazeta tinha digitalizado todo o conteúdo no ano anterior, isso já foi 2018, tá? 2017 a Gazeta digitalizou todo o conteúdo, foi o primeiro jornal do país a abandonar 100% o papel, um jornal já de quase 100 anos na época, né? E a Gazeta me convidou para fazer projeto de programa em vídeo. Então eu entrei lá primeiro como âncora de um programa de análise política que envolvia os colunistas da Gazeta, aí tinha Fiuza, Constantino, o time de colunistas da Gazeta sempre foi muito bom desde o início desse projeto digital. E aí depois peguei todo o período da campanha eleitoral de 2018, facada no Bolsonaro, aquele incêndio no Museu Nacional que tinha a ver com política, porque o reitor era do PSOL, né, todo aquele descuido com dinheiro público.
falta de manutenção. Então eu cobri tudo isso com um olhar jornalístico, ainda não de jornalismo de opinião, porque eu era âncora, mas já interagindo com quem opinava, que eram os colunistas. E óbvio que você começa a inserir opiniões, e os colunistas queriam sempre me ouvir, me dizer qual era a tua opinião e tal. Eu sei que depois de uns 4 meses já do governo Bolsonaro, a Gazeta decidiu tirar do ar aquele primeiro programa e montar uma grade de programação em vídeo. Porque aí, né, o jornal digital, ele é rádio, TV, jornal, tudo ao mesmo tempo. Aí a gente montou podcasts em áudio, né, que era só em áudio, programas em vídeo, aí tinha eu entrevistando o Fiuza, eu conversando com o Constantino, tinha um programa que eu era só diretora, ficava nos bastidores, e aí depois eu virei colunista, aí veio o Jovem Pan, aí começou a Revista Oeste, começou tudo aquilo. Eu vejo que o Brasil ele estava precisando disso, de comentaristas políticos, porque eu acho que a primeira pessoa, me corrija se eu estiver errado, que começou fazendo um pouco de opiniões políticas no ar, na época era a Sherazade, Raquel Sherazade. Não, na foi SBT bem Brasil. antes disso, aqui você é novinho. Ah, é? Eu sou novinho, gente, tô aprendendo Não, aqui. eu vou te contar o histórico, você não acompanhou o início, mas você lembra de como isso repercutiu. Opinião mesmo, as TVs, na época, eu era profissional de TV, então eu sou vinda dessa área, né? Sim. Em jornal sempre teve colunista escrevendo textos e ali tinham as opiniões, né? Fora os editoriais dos jornais, que são a opinião do dono do jornal. Em TV, eles começaram com colunista de político, Arnaldo Jabor, colunista econômico, Joelmir Betting, era um ou outro nome lá nos anos 90 ainda, tá? Muito antes de internet e de rede social. Sim. Aí depois, quando que veio com opinião forte no jornalismo, Boris Casoy, e era só uma frase, isso é uma vergonha. Ele falava isso no final da apresentação de alguma notícia que merecia algo mais do que só dar a notícia. Imparcial, como é o jornalismo, como deveria ser, pelo menos, né? Hoje em dia não existe mais isso, infelizmente, porque tem que ter, né? Tem que ter o jornalismo tradicional, imparcial, que ouve todos os lados, que não fica adjetivando, que não chama ninguém de negacionista, de golpista, enfim, sei lá, eles gostam de anexar um monte de rótulos nas pessoas já no título das matérias hoje. Naquela época não tinha, mas o Boris Casoy introduziu uma opiniãozinha ali, mas que já deu um impacto, o público queria ouvir isso. Porque o público recebia a notícia em casa e dizia, mas e o que esse cara pensa? Ele está comunicando tudo isso, mas ele não acha nada? As pessoas queriam saber. E aquilo foi um início, durou muitos anos ainda até que viessem outros. Aí começaram a surgir outros nomes, mas ainda muito, na televisão mesmo, muito lentamente, tanto que até hoje não tem. Tem programas abertos já de análise política em TV a cabo. Até hoje você não vê na TV aberta nada muito no padrão do que se consolidou aí fortemente na internet, né? Que a gente faz hoje com tanto gosto. Hoje a gente faz com prazer, né? Prazer. Mas essa virada, então, de jornalista, de repórter, para começar como comentarista político, se deu então nessa fase que você sentiu essa necessidade. Foi acontecendo, não foi programado, veja, eu tinha desistido até de ser jornalista, naqueles 2 anos que eu fiquei, 1 ano e meio que eu fiquei estudando marketing digital, eu estava ajudando a minha irmã, que é artesã, e ela dá aulas online desde a época do Orkut. Então ela realmente não tinha um reforço de comunicação, de como divulgar melhor os cursos dela, os conteúdos dela. Ela começou a fazer lives também quando eu comecei, eu fui introduzindo algumas ferramentas também ali, testando junto com ela, e lives no YouTube, as primeiras lives, e depois se disseminou em todas as redes. Na época o Instagram era uma rede social só de foto. Né? Então as redes eram bem diferentes umas das outras, mas começou a ficar meio que tudo igual, só que com padrões diferentes de público e de postagens. Então o Twitter sempre foi a rede dos jornalistas e dos políticos, não tinha, nem na época que eu comecei ali no digital, não tinha áudio e vídeo, era só texto. Os textinhos de 140 caracteres. Sim, né? Lembro. Um sufoco, mas a gente treinava análise de síntese, por isso que os jornalistas se davam tão bem ali. O Instagram era foto, aí começou aquela coisa de foto de comida, foto de viagem, foto de cachorrinho, mas daqui a pouco começou a entrar também vídeo e começou a entrar opinião, e opinião sobre tudo, né? E virou o que virou, que é hoje uma rede bastante ampla e uma das mais usadas. Uma das redes que você pode expressar sua opinião sem medo, né? Exatamente, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O processo de censura forte no Brasil começou nas empresas da Meta. Facebook, Instagram e WhatsApp. Com algumas limitações no WhatsApp, claro, mas começou. Vou te falar, a primeira censura, entre aspas, que o Instagram impôs foi você não poder compartilhar em massa conteúdos. Aqueles conteúdos que você só pode compartilhar para 5 pessoas.
E depois, quando o conteúdo começa a ficar viralizado, você só pode compartilhar uma vez, de um em um. Isso é um processo de censura. Você está tolhendo a capacidade de disseminar informação. Agora, se é informação verdadeira ou falsa, isso é uma outra coisa que o mundo ainda precisa aprender a lidar. Mas a título de não permitir que informação falsa viralize, você impede que, na época da enchente no Rio Grande do Sul, tinha cabimento a pessoa querer compartilhar um pedido de socorro e só poder mandar para 5 pessoas? Não tem cabimento. Então a gente precisa analisar essas coisas assim com... O Instagram também fez e faz até hoje muita censura. E é sempre com um viés de esquerda, infelizmente, porque quem comanda esse processo... Claro que é algoritmo, mas quem que ensina o algoritmo a censurar? São seres humanos contratados com um viés. Né? Isso vem mais ou menos da pandemia para cá. Mas para voltar para a minha carreira, que era o que você queria saber, eu fui migrando para o digital por vontade própria, por querer achar outros caminhos. O jornalismo acabou me chamando de volta, e aí a minha irmã também já estava encaminhada, fazendo muito bem também a divulgação dos próprios conteúdos digitais dela. Encontrou outros profissionais, e eu fui para esse trabalho da Gazeta. E ali... implantei a parte de vídeo, que era a minha expertise, mas acabei sendo convidada para me tornar eu mesma colunista, então passei a emitir opinião, e isso coincidiu com a pandemia, porque eu comecei a gravar vídeos de opinião na Gazeta em janeiro de 2020. E em março fechou tudo. E o que aconteceu quando fechou tudo? Todo mundo começou a consumir muito vídeo. E aí a minha imagem deu uma explosão antes da Jovem Pan ainda, pela Gazeta. Com vídeos de opinião, então eu tinha conteúdos que viralizavam e atingiam rapidamente 500 mil de views, e a Gazeta ainda era um jornal local, tentando ir além fronteiras, além divisas e além fronteiras, né? Hoje em dia é um veículo nacional com muitos assinantes fora do país, inclusive. Mas fazia um ano que ela tinha digitalizado e ainda estava se tornando conhecida. Então você acabou impulsionando também o digital da Gazeta. Ajudei, a gente tem a Gazeta, eu estou na Gazeta de novo, né? A Gazeta tem uma equipe muito boa de vídeos hoje em dia, tem uma grade de programação, tem conteúdos com bastante audiência, tem mais de um colunista, não sou mais só eu fazendo vídeo, tem outros que fazem vídeos com características bem diferentes, então o espectador ali, o ouvinte, ele vai escolhendo, né, o que mais se parece com o que ele gosta e vai dando audiência ali conforme a grade oferece. E aí a Jovem Pan estava com aquele projeto de transformar a rádio em TV e me convidou na metade do ano seguinte, 2021, que a Jovem Pan virou TV. Então, um ano e meio depois de eu me tornar jornalista de opinião em vídeo na Gazeta, a Jovem Pan me chamou e eu fiz parte do time que colocou no ar a TV. E aí trabalhei ali por um ano, vivi a tragédia da censura no período eleitoral de 22, aí depois a dispensa de todos os colunistas que eles não queriam, eles que eu digo é os vencedores, né? Dia seguinte que as urnas eletrônicas deram vitória a Lula, eu, Augusto Nunes, Caio Coppola, Guilherme Fiuza e Fabiana Barroso, os 5 tivemos nossos contratos rescindidos. Eu imagino que isso foi uma perca enorme para o Brasil, porque eu me lembro em algumas manifestações que aconteceram, principalmente uma que teve no Rio de Janeiro, em Copacabana, e isso antes da eleição do primeiro turno, né, entre Bolsonaro e Lula. Acho que foi 7 de setembro. Acho que 7 de setembro, que tinha o rosto de vocês em placas. Tinha. Aquilo ali eu achei muito marcante, foi a primeira vez que eu vi, me corrija se eu estiver errado, na história, jornalistas sendo referenciados não tinha acontecido mesmo. Como salvadores da pátria. Para nós foi muito surpreendente. Eu lembro que me mandaram uma foto de um desses cartazes, não era teve pelo Brasil inteiro. Teve em Copacabana, mas teve na Paulista, teve em Belo Horizonte, eu recebi do Nordeste, de 2 ou 3 capitais do Nordeste, então eu não sei quem teve a ideia, mas foram cartazes diversos. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro tinham, eu acho que eram 9 fotos, eram 3 colunas, 3 fileiras. Agora não lembro se era Belo Horizonte ou Recife, que tinha 4 colunas, então eram 12 fotos. Aí tinha ali esses nomes que eu citei, tinha Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, aí tinha os youtubers, tinha a Bárbara, o Gustavo Gayer, que não era deputado ainda, e que inclusive era comentarista de um programa meu na Gazeta. Enfim, tinha várias pessoas com as quais os eleitores, os manifestantes ali se identificavam. Eu me recordo de fotos suas, agradecendo. Do Augusto. Era um agradecimento, é uma frase até famosa, eu não lembro se era, acho que era nunca tantos deveram tanto a tão poucos.
E eu lembro que eu printei, tirei a foto e mandei pro Lacombe, eu mandei pro Alexandre Garcia, eu mandei para vários amigos que estavam fotografados ali junto comigo, naquelas fotinhos. Depois eles receberam de outras pessoas também, mas todos nós ficamos impressionados porque nunca tinha tido isso. O que, de certa forma, nos causou bastante surpresa, porque jornalista não é para ser ídolo, não é para ser... Referenciado, né, como vocês foram. Não é nenhum artista, nenhum astro do rock, nada disso. E foi, mas já vinha acontecendo nas manifestações de rua anteriores de nós sermos parados por muita gente querendo não só foto, vídeo, mas querendo nos abraçar e nos agradecer. Então a gente entendeu que era um movimento muito grande de identificação do público conosco, com o nosso trabalho. Sim. E com o que a gente falava, né? Eu assistia bastante os Pingos com Augusto Nunes ali e era fantástico, né? Porque o pessoal, eles conseguiam ver em vocês conseguiam falar, transmitir na TV o que boa parte da população queria falar, né? Vocês conseguiam ali no programa dar voz, né? A população do Brasil queria falar as mesmas coisas que vocês. E eu achei magnífico aquilo, porque foi a primeira vez que eu vi jornalistas que estavam só desempenhando seu papel como comentaristas ali, sendo referenciados, né, num mundo tão polarizado que a gente viveu. Eu lembro que o Alexandre Garcia, o Constantino, vários dos meus colegas que estão no jornalismo de opinião até hoje fizeram crônicas, colunas inteiras, comentários inteiros sobre isso. Não era para ser assim, mas está acontecendo isso. E por que está acontecendo isso? Uma análise do que o eleitor, do que as pessoas querem para o Brasil, né, para o jornalismo. Elas querem essa verdade, elas querem essa conexão de ideias, elas não querem mais aquele político que decora o que vai falar, olha para a câmera, fala, faz um teatrinho ali, fala cheio de gestos ensaiados e tal, para tentar convencer a pessoa a votar nele, chega lá, vira as costas para o público e faz tudo diferente. Né? É um momento de exaustão daquela velha política, mas também de quase implorar para que novas pessoas coloquem seu nome na vida pública, para que o cidadão se sinta de novo representado, que não se sente mais, né? E é aí que eu migro para a política. Justamente esse ponto que eu quero chegar. Então, teve essa ficha de demissões da Jovem Pan, o governo Lula assume e... Como que você entendeu que era um momento que você precisava entrar para a política? Demorou, ainda teve um gap ali, porque isso foi 2022, né? Outubro, dia 30 de outubro, se não me engano, foi o segundo turno de 22, e dia 31 nós fomos todos dispensados. Ainda em novembro, a revista Oeste, que é um jornal, é uma revista, é um veículo digital, já nasceu digital, né? Por acaso nasceu junto com a pandemia ali em março de 22. Naquele momento, março de 2020, naquele momento, novembro de 2022, entendeu que precisava ter programas em vídeo. E nos convidou, toda essa turma, para a Revista Oeste. Então eu fui, eles tinham um programa em vídeo que era para divulgar, que tem até hoje, o Estúdio Oeste, que é para divulgar a capa da revista de sexta-feira, então era toda quinta-feira à noite. Eu fui chamada para entrar nesse time, eles montaram rapidamente o time do Oeste Sem Filtro, aí passou mais um mês e pouquinho, pediram a cabeça dos colunistas que moravam no exterior, então a Jovem Pan demitiu Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, aí a Ana Paula Henkel pede, aliás, ela já tinha pedido demissão um pouco antes, em solidariedade aos demais. Então a Jovem Pan fica completamente desfalcada daquele time que tinha feito a rádio virar TV, né, o time de comentaristas, fica só com aqueles comentaristas de esquerda, que ainda duraram mais um ano e pouco, mas depois acabaram saindo também. Mas a Revista Oeste monta um time muito bom de vídeo. Aí lança o Oeste Sem Filtro, que é hoje a maior audiência de jornalismo do YouTube Brasil. Vamos falar que praticamente o Pingos que tinha na Jovem Pan migrou para a Revista Oeste, migrou né? para lá. Porque é o mesmo formato de programa. E você vê, isso hoje, foi né? novembro de 22, janeiro de 23, já pedindo novos... Pessoal do governo pedindo novos cortes, né? Pessoal que ama a censura, que diz, né, que o amor venceu, mas não. Esse pessoal pediu a cabeça de todos os outros comentaristas, e aí a Revista Oeste entra com, o Fiuza, que já estava na Revista Oeste, entra com um pedido de licença porque ele já estava muito perseguido, né? E aí por orientação, acho que dos advogados mesmo, então a Revista Oeste monta um time rotativo para o Oeste Sem Filtro, né? Eu fui para esse time também, ainda fiquei meses no ar ali. Eu fiquei, aliás, um ano no ar nesse time rotativo, que tinha vários outros, aí que entra Alexandre Garcia, e o Constantino também não tinha entrado ainda no Oeste Sem Filtro, entrou naquela época.
porque eram muitos nomes já conectados ao público, o público pedindo, aquelas pessoas no ar comentando, e menos espaços porque a censura tinha vindo forte para cima da Jovem Pan, com ameaça de cassação de concessão, né? Uhum. É porque o programa ali, ele em si, ele desempenhava um papel tão grande, eu imagino que para a direita brasileira, que é um papel de orientação, porque a maioria dos brasileiros, às vezes, são boa parte leigos em política, e vocês conseguiam explorar, explicar tão facilmente, em palavras fáceis, pro telespectador que queria entender, né, e que às vezes pensava a mesma coisa, mas não conseguia formatar aquele pensamento na mente, e quando ouvia vocês, falava, cara, realmente, isso faz sentido e é o que eu acredito. Mas veio a Revista Oeste, E aí eu saí da Revista Oeste, aí eu estava com 3 contratos, Revista Oeste, Gazeta do Povo e Rádio Auriverde Bauru. A Rádio Auriverde Bauru, que hoje é a Auriverde Brasil, ela era uma retransmissora da Band que sofreu represálias também. Ela teve o contrato encerrado por parte da Jovem Pan, cabeça de rede, da noite para o dia, só que as rádios, se elas, por uma cláusula lá de concessão do sinal, se elas não mantêm a programação no ar, em 48 horas elas perdem a concessão. E a Auriverde Brasil, ela retransmitia a programação da Jovem Pan. Então, da noite para o dia, ela precisou montar um time de comentaristas e de colunistas e de jornalistas para conseguir colocar no ar aquela programação. Fez o jornal, que é hoje a maior audiência matinal do YouTube Brasil, que é o News da Manhã, da Rádio Auriverde. Aí entrei eu, Constantino, Serrão, o Alexandre Garcia, vários nomes ali, até para ajudar a rádio a se manter. Uhum. E aí fomos fechando contratos com eles. Eu saí desses meus 3 contratos por causa do convite para ser candidata a prefeita de Curitiba. Porque a lei eleitoral não permite, né? E como que foi isso para você cair no teu colo, ser candidata à prefeitura de Curitiba? Para uma jornalista que não tinha partido, não tinha nada. Olha, veio vagarosamente, desde 2022 eu era instigada a me candidatar, primeiro me pediram até para me candidatar a governadora em 2022, uma pessoa que não tem ninguém da família que foi político, eu tenho antepassados, né, mas ninguém com quem eu tenha convivido nunca foi político. Não tenho sobrenome político, nunca tinha sequer pensado em ir para a política. Então, lá em 22 eu achei só muito estranho, mas era esse processo que a gente estava vendo da população tentando se sentir representada por pessoas novas. Então, começaram a ver em jornalistas essa possibilidade. Teve outros casos, teve colegas meus que concorreram lá, o Adriles, que acabou se elegendo agora como vereador lá em São Paulo, mas ele já concorreu em 22 a deputado, o José Carlos Bernardi, que tinha sido comentarista comigo na Jovem Pan, também concorreu a deputado lá em 22. Também, né? A Zoe concorreu agora, né? Uhum. A Zoe naquela época não era do time, ela entrou depois para ser comentarista e acabou migrando para a política também, mas porque é um movimento natural das pessoas que nos assistem, que compactuam dos mesmos ideais, dos mesmos valores, dos mesmos princípios, né? Estão ali afeitas a receber a verdade, não aquela narrativa toda construída que você vê na hora, que é uma invenção para tentar desumanizar alguém ou né, enfim, causar algum ódio contra alguém. Aí a gente começou a receber esses convites para ir para a política. Não era convite de partido político nem de grupos políticos, mas da população. Então, quando foi o ano de 2023, isso veio para mim muito forte, porque era a minha cidade e foi o ano que começaram a aparecer os nomes daqueles pré-candidatos que no ano seguinte concorreriam a prefeito, e eram todos da velha política. E aqui sem entrar no mérito de quem é quem, mas ex-governador, ex-prefeito, ex-senador, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal. Assim, a população não aguenta mais os mesmos, porque foram muitos anos fazendo a mesma forma de política, que não representa. Então, quando veio forte, eu falei, vou aceitar esse desafio. É a minha cidade, é a cidade dos meus antepassados, né? Eu sou a 5ª geração da família aqui em Curitiba, é uma raridade. Então, eu falei, acho que tem sentido esse pedido que fazem para mim. Dos 26 anos que eu fui repórter de televisão, 17 foram em Curitiba, então, não só pelo meu histórico familiar, mas também por ter trabalhado nos bairros, visitando os bairros, as ruas, todo santo dia, por 17 anos. Eu conheço essa cidade muito bem, então eu achei que fazia sentido. Conheço muito bem a política, como funcionam as coisas, os grupos políticos de Curitiba, do Paraná, né, 35 anos acompanhando. Eu achei que fazia sentido as pessoas estarem vendo em mim uma possível prefeita.
E tinha esse desafio, né, de Curitiba nunca ter tido uma prefeita, mas aí eu enfrentei todas as batalhas, foram muitas. A primeira delas foi conseguir partido, porque é realmente um processo, eles não querem que ninguém de fora entre. Então eles começam a se agrupar, tem todos os interesses político-partidários, mas um deles é, não vamos deixar ninguém de fora entrar. Só entra alguém novo na política se nós autorizarmos, é mais ou menos isso, não está escrito em lugar nenhum, mas é como a gente ouve nas entrelinhas as várias rodadas de não. Não Aí querem. até que você chegou no PMB. Que foi um partido pequeno. Que te deu legenda para se candidatar. Partido da Mulher Brasileira, que eu não conhecia, a maior parte dos eleitores também não conheciam, e que tinha muito a ver, porque eu conheci, conversei na época, pareceu super interessada, a presidente nacional do partido, fundadora do partido, orgulha-se de dizer que foi a primeira mulher a montar um partido político no Brasil, acho que porque ela não considera a Marina como a real fundadora da rede, né? A Marina precisou da ajuda de muitos homens da velha política para conseguir colocar a rede de pé. Então ela dizia que ela era a única mulher que tinha montado um partido político no Brasil com o nome de Partido da Mulher Brasileira para atrair mais mulheres para a política. Então tinha tudo a ver. No estatuto do partido já dizia lá antifeminista, eu falei, opa, pelo menos não é um partido de esquerda. Porque não é que eu seja antifeminista, como tentam colocar com uma coisa pejorativa, mas eu sou anti esse feminismo atual, que virou aquela repulsa ao homem. Todo homem é tóxico, todo patriarcado é opressor, nada do que foi construído pelos homens deve ser enaltecido, os homens da nossa vida precisam ser desprezados, seja irmão, seja pai, seja marido, seja quem for, e eu não concordo com isso, obviamente que eu não concordo. Então quando eu vi lá a antifeminista, conversei com ela, ela explicou, era a mesma visão que eu tinha. Você lutar por causas femininas e por igualdade para as mulheres em locais onde ainda não há igualdade, não quer dizer que você repudie o homem e nem que você desmereça os homens que respeitam as mulheres. E aí a gente teve muitas conversas, ela ficou super empolgada, me deu a legenda com a garantia de que eu seria candidata. E no meio do caminho as coisas foram mudando, porque a gente sabe que esses partidos nanicos, eles são abocanhados também pelos grandes, né? Aí eu tive que enfrentar uma batalha jurídica em plena campanha eleitoral, porque houve uma manobra e esta presidente nacional tentou destituir o presidente estadual e municipal que estavam comigo. Eram homens que apoiavam a minha candidatura. E eles venceram, porque eles estavam do lado da lei. E aí depois, no meio do processo eleitoral, já no fim de setembro, venceu o mandato do presidente estadual do partido e ela colocou um outro nome que até hoje não se apresentou para mim. No meio, justamente, dia 29 de eleições. setembro, a eleição era dia 6 de outubro, mas aí estava dentro do estatuto, não teve questionamento jurídico para ser feito. Só que eu estou contando isso porque eu tinha o apoio do presidente estadual e do presidente municipal. Depois de toda a luta para conseguir partido, de ter convencido esta mulher fundadora e presidente nacional do Partido da Mulher Brasileira de que eu seria a candidata a prefeita de Curitiba, ela desistiu, não queria mais ser candidata a prefeita. Aí teve inúmeros problemas, ela declarou apoio ao Boulos em São Paulo. Alguma pressão de outros partidos? Pressão entre aspas, né? A gente sabe o que acontece. Não vou entrar em detalhes, mas deixa aí para o nosso espectador imaginar. E aí o que aconteceu? Primeiro, para me desgastar, ela declarou apoio ao Boulos em São Paulo. Aí eu, que era uma filiada ao partido, tinha que responder pelo apoio da presidente nacional a um candidato que era candidato em São Paulo, que eu sempre critiquei no jornalismo e continuei criticando. Gravei um vídeo no mesmo dia dizendo, sou contra Boulos, invasão de terra e de propriedade para mim é crime, chamo esses grupos de terroristas, é terrorismo que eles praticam. Reafirmei tudo que eu vinha dizendo no jornalismo fazia anos. Mas eu tive que todo santo dia, daquele dia em diante, esclarecer para alguém por que eu estava no PMB, que era o partido que apoiava o Boulos em São Paulo, enquanto os outros candidatos tinham ministros dentro do governo Lula. E eu tinha que explicar em relação a isso. Mas o presidente estadual novo, que ela nomeou, isso foi no dia 29 de setembro, dia 6 de outubro teve a eleição e eu passei para o segundo turno. Não só não me deu nem um telefonema, não foi nem para parabenizar, para dar um telefonema, presidente do partido, como declarou para a imprensa que o partido ia ficar neutro no segundo turno. Eu quero então, fui uma candidata independente, apesar disso não ser permitido. Quero chegar nesse ponto daqui a pouco, né, do que aconteceu com o partido, mas eu quero explorar um pouquinho o primeiro turno, porque o primeiro turno foi revolucionário, né, para uma candidata que não estava andando sozinha. Não tinha fundo eleitoral, nem tempo de TV. Não tinha fundo eleitoral, né? Não tinha espaço de TV,
você chegou no primeiro turno e com êxito. E o principal não era nem não ter espaço de TV. Duas coisas bem graves que aconteceram e que o eleitor não entendeu num primeiro momento. Depois, no segundo turno, ficou muito claro, e eu acho que uma parte considerável dos votos que eu tive foi de gente que não me conhecia, passou a me seguir, se conectou com as minhas ideias, com o meu plano de governo, que era muito consistente, e principalmente se revoltou com o que o outro lado fazia contra mim. Que era um abuso de poder político e econômico estrondoso. Mas o que aconteceu no primeiro turno que nem eu imaginava e só percebi estando dentro da campanha? Primeiro, um processo de asfixia violento da candidatura. O que é isso? Você acredita que as pesquisas te esconderam? Eles passaram 7 meses sem colocar meu nome na pesquisa. Pela lei eleitoral, quando um candidato e um partido informam ao TRE, à imprensa e aos institutos de pesquisa que ele é candidato, esse nome não pode mais ser ignorado. Então, se o Joãozinho do Tatuquara, desconhecido, resolver ser candidato e tiver partido e comunicar ao TRE, à imprensa e aos institutos de pesquisa, mesmo que ele não pontue, o nome dele tem que estar em todas as pesquisas a partir daquele dia. Eu comuniquei minha pré-candidatura dia 26 de janeiro de 2024. Em agosto, durante a campanha eleitoral de primeiro turno, não colocavam o meu nome em pesquisa ainda. Todos esses meses teve pesquisa contratada. Cada pesquisa custa R$80 mil. Obviamente que eu não tinha dinheiro para bancar. Mas tinha grupos, né? Associações comerciais, industriais, empresariais que encomendavam, não punham meu nome. Tinha grupos de mídia, empresas de rádio, TV, jornal que encomendavam, de Curitiba e de fora. Nacional também, não punha o meu nome. E os partidos políticos encomendavam e não punha o meu nome. E o TRE, que deveria punir, não punia. E o pior, outro processo de asfixia, a imprensa, que não só não me chamava para debates e sabatinas, porque a lei eleitoral não obriga se for candidato de partido pequeno, mas também não me chamava para entrevistas, chamava todos os outros de partidos pequenos, menos eu. E quando mencionava as pesquisas, sequer mencionava, tem mais uma candidata que não foi mencionada no Instituto. Não era nem para perguntar por que o Instituto não mencionou. Não mencionavam na matéria que existia mais uma candidata. Então, realmente, o eleitor foi para a urna, muitos eleitores, sem saber sequer que eu era candidata. Porque na sua última entrevista que a gente fez aqui com você, no primeiro turno, né, a gente via ali que em algumas pesquisas ali, 3, 4 semanas que antecediam o primeiro turno, começou a aparecer o nome da Cristina em quarto, em quinto, eles tiveram que colocar, sexto, né? Porque eles já sabiam que eu tinha 30%. Porque as pesquisas reais, elas acontecem nos bastidores da campanha, elas custam menos do que os 80 mil, você não pode divulgar, é para você saber. E essas pesquisas das outras campanhas, porque eu não tinha dinheiro para fazer, mas chegavam até mim. E eu sabia como é que estava o meu nome desde janeiro. Quando surgiu até o momento do primeiro turno. Então eu sabia que eu estava crescendo. Imagine se eles não tivessem colocado meu nome com 3%. Você acredita que, por exemplo, na nossa entrevista ainda, eu me lembro de você falar, eu acredito que a gente já está, eu tenho algumas informações de bastidor, que a gente já está para segundo turno. Mas as pesquisas apontavam que você estava em quinto, sexto. Você acredita que essas pesquisas, às vezes, te colocando em quarto, quinto lugar, foram manipuladas para o eleitor não acreditar em você e falar que você não teria possibilidade de ir para segundo turno? Eu não só acredito, como afirmo. Afirmo sem nenhum medo. Por quê? Porque eu fiz 31%. Eu fiz 31%. A pesquisa que mais acertou, mesmo com esse negócio de repente, vamos colocar o nome da Cristina, porque, gente, ela vai aparecer lá, vai ficar feio, né, a gente ter passado 7 meses sem colocar. Vamos colocar que ela tem 1%, aí na semana seguinte vamos colocar que ela tem 3%. Chegaram a dizer que eu tinha 10, 11%, só que eu fiz 31%. Então, assim, eu afirmo que foi manipulado. Você passou de lavada vários políticos antigos aí da cidade, né? 2 deputados estaduais, 2 deputados federais, um ex-governador, um ex-prefeito, que é um dos deputados federais, e todos com verba, fora o ex-governador Requião, todos os outros eram de partidos grandes que têm fundo eleitoral e tinham tempo de TV, e eram entrevistados, e iam para debates, tinham espaço na mídia, tinham os nomes citados, tudo normal. E eu, a duras penas, fazendo a rota dos podcasts, né? Mesmo canais muito pequenos me chamavam, eu ia, fiz inúmeros
podcasts ao longo da pré-campanha e da campanha de primeiro turno. Foi o trabalho de porque era como eu fazia. né? E mais um detalhe que eu não falei do processo de asfixia, e veio de cima para baixo. STF censurou o Twitter durante as eleições municipais, não sei se você lembra. Primeiro turno inteirinho. Foram semanas, era a minha maior rede, Twitter. Aí, olha o que aconteceu com o Instagram, que era a minha segunda maior rede. No primeiro dia de campanha, 16 de agosto, sumiu o meu selo de verificado do Instagram. Nem a Meta conseguia explicar por quê, porque era pago o meu selo, e estava pago. E eu não podia deixar de pagar, senão iam dizer, deixou de pagar, por isso que sumiu o teu selo. Eu continuei pagando, eles demoraram 3 semanas para devolver meu selo, me devolveram na semana já da eleição. O que acontece quando você não tem o selo de verificado e é uma figura pública, como é o meu caso? Tem alguns perfis falsos que surgem, e estavam surgindo perfis falsos para me difamar, inclusive. Que foi um outro processo sórdido que eu sofri bastante na eleição. Então a pessoa ia para o meu perfil, não sabia se aquele era um perfil, se tinha outro perfil. O algoritmo do Instagram começa a distribuir de forma irregular teus conteúdos, caiu muito minha distribuição de conteúdo. Eu vi você falando, até parece que tinham robôs, virava à noite e chegava de 1.000 a 3.000 tudo no primeiro turno. seu... Eu comecei a sofrer ataques de cerca de 100 mil robôs por dia, mas era tudo no primeiro minuto do dia. Caramba. Então, 00:01, eu tinha visita de 100 mil robôs no meu Instagram. Só que ninguém curtia, ninguém comentava, ninguém compartilhava. O que o algoritmo entende? Esta pessoa está comprando visualização para fingir que é popular. Não vamos entregar o conteúdo dela. Então caía de novo minha entrega de conteúdo. Até eu recuperar meu selo do Instagram, que foram umas 3 semanas, já estava muito perto da eleição, eu fiquei sangrando nesse aí também. Era meu único canal de divulgação. Então qual foi a contrapartida? Eu fui muito para a rua. Eu já ia na pré-campanha, trabalhando como jornalista, numa jornada exaustiva do jornalismo que você bem conhece, mas também na rua. Visitei praticamente todos os bairros, as ruas comerciais, e era 5 minutos com o dono da papelaria, 3 minutos com o dono da padaria, e ia conversando de um por um com todos os lojistas, os clientes e tal, me apresentando. Não tinha material de campanha ainda, fazia a pessoa acessar meu Instagram ali no celular dela, me seguir na hora, para a pessoa começar a me acompanhar, com todas essas dificuldades digitais também. E assim foi crescendo. Palestras, entrevistas nos podcasts, fazia recortes dos podcasts, jogava lá no meu Instagram. Aí comecei a usar LinkedIn, Getter, que é uma rede que pouca gente usa, mas muitos conservadores usam. Eu criei o TikTok, que eu não tinha. Enfim, comecei a ir para outras redes porque estava com todas essas limitações ali também. Mas a gente tinha as nossas medições pelo que vazava das campanhas dos outros, e eu sabia que estava dando resultado o nosso trabalho, e que estava crescendo, e especialmente pela quantidade de voluntários que procuravam querendo ajudar na campanha. Sim, a gente percebia, acho que era meio interessante o que acontecia no mundo digital, né? Porque eu acredito que você foi para o primeiro turno, né, justamente por sua campanha muito orgânica no digital e na rua, mas principalmente no digital. Eu comecei a observar, até mesmo na nossa entrevista, que a gente fez nas eleições aqui, foi a entrevista mais vista, né? Tinha muita visualização posterior, todos os meus conteúdos. Sim. Então, por causa de compartilhamento, né? A gente sabe que esse é um fenômeno do compartilhar. Todos os canais que você passava, a audiência ia lá em cima, diferentemente dos outros concorrentes. Você quer ver? Eu até cheguei a fazer essa postagem, depois me recriminaram, quer dizer, os contra, né, me recriminaram como se eu estivesse querendo dizer coisas nas entrelinhas. A entrevista do prefeito eleito, naquele momento de glória, ali no TRE, meia hora, 1 hora depois de dado o resultado das urnas, a entrevista do prefeito eleito, na hora que eu vi, que já fazia, acho que, sei lá, umas 10 horas que estava no ar, já foi no dia seguinte ali, ela tinha, não vou lembrar exatamente o número, mas vamos supor que ela tinha 20 mil views. A entrevista do prefeito que ainda estava no cargo, que tinha feito campanha para esse prefeito que se elegeu, logo na sequência tinha 5 mil views. Prefeito eleito, popular. Eu, obviamente, que fui dar uma entrevista coletiva lá, meus eleitores mereciam uma resposta e tal. Eu dei uma entrevista mais ou menos umas 2 horas depois que saiu o resultado numa sala de um hotel, que a gente convocou a imprensa para eu falar lá. 300 mil views no mesmo período. O que explica isso? Ah, isso explica porque você tem mais seguidores nas redes. Querido, eu não tinha dinheiro para impulsionar minhas redes. Quem tinha dinheiro para impulsionar as redes é quem tinha fundo eleitoral. Ou funcionário de gabinete ali fomentando aquele compartilhamento para aumentar. Então não é realmente as pessoas estavam interessadas em gente nova na política. E eu queria ouvir de você, Cristina, o que você sentiu? Daqui a pouco eu quero chegar ainda no segundo turno. O que você sentiu no primeiro turno ali, quando você viu o teu nome ali,
Porque teve um momento ali, ó, que os votos começaram a ser contados e você estava em primeiro lugar. Até o finalzinho, né? Até o finalzinho, que deu uma virada bem rápida. Quando teve a contagem dos bairros mais populosos, que são os da região sul, Cidade Industrial, Tatuquara, Caximba, é que o outro candidato passou na frente. Sim. Mas eu estava na frente mesmo nas urnas das outras regiões da cidade. Muito tempo ali na frente. Qual foi o seu sentimento naquele momento ali? A gente estava com a nossa equipe, que era pequena, embora tivesse esse exército absurdo no bom sentido, né? Um exército que incalculável, até hoje não sei quantas pessoas trabalharam na minha campanha, porque não tinha comitê, mas eu soube depois, já de passar do segundo turno, que tinha comitê Cristina Grêmio na cidade, de candidato a vereador que não se elegeu, transformou o comitê dele em comitê de apoio para mim. Enfim, tinha gente trabalhando voluntariamente, mandando fazer adesivo santinho por conta própria. Levei muita multa por irregularidades gráficas também, né? A multa vem para o candidato. E o adversário tinha um exército de fiscais na rua só para pegar e me multar, para me asfixiar financeiramente para futuras eleições, para não ter condição de ir para outras eleições. É mais uma estratégia suja do sistema, né, para ninguém de fora entrar. Mas eu tinha, assim, uma equipe pequena que naquele momento ali devia estar em torno de 6 a 8 pessoas que estava reunida comigo, junto com o marido, com o filho e tal. E a gente foi acompanhando aquilo ali. Não me surpreendi, aqui não tem nenhuma arrogância, porque a gente vinha monitorando e eu vinha fazendo um trabalho já de meses, sabia do desejo do eleitor. Eu sempre fui muito conectada com a audiência, então eu sei ler, né? Não é à toa que eu virei analista política, mas eu sei ler o sentimento que está no Brasil, no Paraná, na cidade, né, de Curitiba. Eu estava vendo aquilo acontecer. E eu sabia que aquilo ia acontecer. E, para falar a verdade, a gente tinha uma expectativa, inclusive, de eu chegar no segundo turno na frente do outro candidato, que era o que estava se configurando nas primeiras regionais, né, que foram sendo apuradas. Quando chegou na Regional Sul, é que teve essa virada. E lá houve um investimento muito pesado do candidato que acabou vencendo, né, depois no segundo turno. Então a gente sabia, ele tinha 200 bandeirinhas por quarteirão, tinha 20 cabos eleitorais por quarteirão, e eu não tinha nenhum, nem no centro da cidade. Então era um massacre mesmo midiático e um abuso de poder econômico muito escancarado. Era óbvio que em algum momento aquilo ia aparecer em votos também, e apareceu na região sul da cidade, né? Mas eu fui com muita alegria e com muita esperança, assim como o eleitor foi também, para o segundo turno. Cristina Grêmio ganha primeiro turno, vai para o segundo turno, você e Pimentel. Como que foi? Essas foram 2 semanas, né? 3 semanas de campanha. Como que foi? Como que teu psicológico agiu nisso? Que eu imagino que foi muito pesado, porque você tinha todo mundo político em cima de você. Thales, eu não dava nem tempo, porque a minha agenda, aí sim toda a imprensa queria me ouvir. Por quê? Primeiro porque a lei obriga. Eram só 2 candidatos, não tinham mais como fingir que eu não existia. Segundo, que toda a imprensa nacional resolveu descobrir que Curitiba tinha uma candidata mulher pela primeira vez no segundo turno, e que uma candidata que ninguém tinha falado no primeiro turno. Aí vinham com aquele papinho de azarão, né, do fenômeno. Não foi nada disso, foi muito trabalhado, foi muita conexão com o eleitor, foi muita vontade de trabalhar pela cidade, foi muito estudo. O meu plano de governo demorou 5 meses para ficar pronto, com trabalho diário, de segunda a segunda, com uma equipe de 200 voluntários, que não eram qualquer pessoa. Às vezes eram pessoas comuns, no sentido de não ter nenhuma projeção na sociedade, mas pessoas que eram especialistas na sua área de atuação e que tinham conhecimento de causa suficiente para apontar os problemas da cidade e como solucioná-los. Gente que passou esses 5 meses se reunindo diariamente comigo e com o candidato a vice, e a gente dividiu em grupos, né, a cidade, e buscando soluções, estudando como que outras cidades, em outros países, inclusive, resolveram problemas parecidos. Então foi um plano de governo trabalhado muito intensamente, de forma muito séria, e eu realmente fui uma candidata preparada. Eu realmente me preparei para aquilo ali. Eu não fui ensaiadinha por media training. Eu tinha um histórico de comunicabilidade por conta da minha profissão, óbvio. Conseguia me comunicar muito fácil com o eleitor, mas eu estudei, já conhecia muito bem a cidade, porque no jornalismo eu rodava como repórter 200 quilômetros por dia dentro da cidade, fácil, 7 horas de trabalho. Sem falar que eu cobria toda a região metropolitana e litoral, junto com o resto da equipe, claro. Então eu conhecia muito bem o entorno também, como é que essas cidades se relacionam com a capital, né? Eu não era uma novata ali nesse sentido, mas tentaram me taxar de inexperiente, de incapaz, aí mulherzinha, daí teve tudo, né? Aí, o segundo turno foi violento, assim, porque o estado do Paraná parou,
governador se licenciou do cargo para ajudar a coordenar a campanha do adversário, Assembleia Legislativa, praticamente todos os 54 gabinetes focados nisso, todas as secretarias de Estado, os funcionários públicos todos monitorados, tinham que estar presentes nos eventos de campanha do adversário, e isso eram denúncias que chegavam em massa para mim, as pessoas revoltadas, nunca tinham visto nada igual, e na prefeitura nem se fala, né? Prefeitura e Câmara de Vereadores 100% tentando trabalhar, empenhada ali, ou pressionada, né, ou porque já estava mesmo na campanha do adversário, então era todo mundo trabalhando contra mim, e o eleitor viu isso, por isso que eu disse ali atrás, que eu tenho para mim que uma parte considerável dos 390.254 votos que eu tive, veio disso, do sentimento de indignação, de olha o que o sistema está fazendo para impedir que uma pessoa de fora que nós escolhemos entre. O que existe lá que não pode ser descoberto? O que existe lá que ninguém de fora pode entrar? Que ninguém de fora pode desfazer? Que conchavos, que acordos, porque teve um processo de asfixia do empresariado também. Porque não só o estado do Paraná parou no segundo turno, mas eu acredito que foi o Brasil parou para assistir. O Brasil parou para assistir, o estado do Paraná parou para trabalhar contra. Sim, o Brasil parou para assistir as duas disputas mais disputadas, que era São Paulo e Curitiba. Só que São Paulo era aquela coisa previsível, Sim, né? já era previsível. Já todo Curitiba, mundo, quer dizer, teve o fenômeno do Pablo Marçal, que quando não chegou ao segundo turno ficou aquela coisa meio insossa, né? Todo mundo já lá no início falava que seria Boulos e Nunes em São Paulo. Por isso que as atenções se viraram tanto para cá. Mas eu não tinha tempo de acompanhar, por isso que eu digo que o psicológico, eu estava muito cansada, foi um processo muito exaustivo, porque eu sempre trabalhei muito, o jornalismo tem isso, porque a gente é sábado, domingo, feriado, né, 35 anos nesse esquema, mas aquelas 3 semanas eu não dormia praticamente. Das 7 da manhã, as primeiras entrevistas eram às 7 da manhã, o que significa que eu tinha que acordar às 5h30, para 6h30, para 6h15 já estar saindo, para 7 horas estar no ar. E ia até 10 da noite, 11 da noite, os eventos de campanha. No primeiro turno eu fazia lives das 10h30 às 11 da noite para expor meu plano de governo, porque eu não tinha horário de TV. Mas no segundo turno eu não consegui, porque nessa hora eu estava na rua ainda. Palestras, eventos com a entidade de classe, porque daí todo mundo queria me ouvir. Não, até os sindicatos que fizeram uma asfixia pesadíssima em cima do meu nome, sindicato, né, tudo de esquerda, sim. Mas o Pimentel eles chamavam, que era dito de direita, eles não chamavam. Mas aí os institutos, assim, Instituto de Engenharia, enfim, Ordem dos Advogados, enfim, a Associação das Empresas Construtoras, Construção Civil, todo mundo daí me chamava e eu ia, eu só não fui. Teve alguns dias que eu estava com a voz muito ruim, porque era falando das 7 da manhã até as 11 da noite. Sim, e chegava em casa que você não conseguiu ir, né? Chegava em casa para editar meus vídeos ainda, porque eu não tinha. O outro tinha 17 agências de publicidade, 8 escritórios de advocacia. Eu tinha uma advogada eleitoral, porque a lei exige, nenhuma agência de publicidade, não tinha marqueteiro. Eu gravava meus vídeos no carro, indo de um evento para o outro, e eu mesma editava à noite. Então eu tinha aqueles posts estáticos que tinham voluntários que faziam, Cristina, mas os vídeos eram meus, né? Dá o segundo turno, o candidato Pimentel, ele vence as eleições, mas quem ganha as eleições mesmo é você. Você saiu com 390 mil votos, 254. Descobri que eu tenho mais um voto. Tem mais um? Esses dias eu estava num evento de militares da reserva, ele veio me dizer, eu sou teu eleitor e eu senti tanta dor de não poder votar em você, mas você pode contabilizar meu voto. Estava chegando para votar, tropeçou, é um senhor de idade, tropeçou no meio-fio, quebrou a perna, foi de lá para o hospital, não conseguiu entrar no colégio eleitoral. 390.255. Eu falo, eu vou contar esse teu voto. 255. Mas o que realmente aconteceu é que você sai vitoriosa nessas eleições, por mais que não tenha ocupado o cargo legislativo, mas você sai vitoriosa e agora você tá com a intenção, você se lançou agora nos últimos dias, no último mês, né? Fevereiro, a sua candidatura, pré-candidatura, né? Falando corretamente, para o Senado, né? Porque o que aconteceu logo depois do segundo turno? Primeiro que eu precisei dormir pelo menos umas 2 noites ali, que eu estava realmente num processo de exaustão crônica. Aí me afastei por uns dias também, para, enfim, cuidar, dar uma atenção para a família, que ficou muito de escanteio, coitado, naquele período todo. Me ajudou muito, mas a gente não tinha tempo para nós, né? E aí, em dezembro, eu já voltei para o jornalismo, porque eu precisava trabalhar. A lei eleitoral não permite jornalistas continuarem trabalhando no período eleitoral.
Mas vice-prefeito pode, deputado estadual pode, deputado federal pode. Quer dizer, a gente sabe que eles não trabalham naquela função que remunera. Mas eles usam todo o gabinete, a estrutura de gabinete, as verbas e tudo para a campanha. E eu não, e ainda tinha que usar meus próprios recursos para pagar minhas contas. Né? Então, eu e meu marido tivemos essa redução de orçamento ali por 7 meses, porque eu não pude trabalhar, a lei não deixa. Em dezembro eu voltei para a Auri Verde, em janeiro eu voltei para a Gazeta. Eu só não voltei para a Revista Oeste porque já tinha preenchido minha vaga lá. E aí também eu quis pegar um pouco mais leve no jornalismo, porque eu já sabia dessa demanda política. O que aconteceu? Mais ou menos uma semana depois, nem isso. Uns 5 dias depois do segundo turno, eu já estava recebendo... já tinha recebido ligação do presidente Bolsonaro me parabenizando pelo resultado, já tinha recebido ligação de pessoas ligadas à executiva nacional de outros, porque aí nacionalmente começaram a me procurar. Né? A executiva nacional de outros partidos, inclusive aqueles que localmente tinham se coligado com o candidato que venceu, que fez aquele blocão de partidos. Está aí a cidade toda loteada, né? Cada 2 secretarias para um partido diferente. Eu comecei a receber essas ligações, as pessoas já querendo saber o que eu queria ser em 2026. Me candidatar aqui. Eu não era se eu ia me candidatar. Porque agora, percebendo que você tinha um eleitorado forte, né? Porque aí eu construí esse capital eleitoral, né? E aí, e mais do que isso, eu digo que eu fui a ponta de lança, né? Eu fui a pessoa que personificou esse desejo do eleitor por mudança e que os outros candidatos não souberam ver. Não só não souberam ver, como desprezaram, solenemente, fingiram que não existia. Mas hoje todo mundo sabe que existe, não é só em Curitiba, é no Brasil inteiro. Mas aí eu comecei a estudar, obviamente, as possibilidades dos vários partidos que vinham conversar comigo. Alguns foi muito difícil a conversa porque estão dentro do governo Lula, não tinha como explicar para o meu eleitor isso. O Podemos era um partido que não está dentro do governo Lula, mas tinha sido um dos partidos que localmente tinham se aliado na coligação. Aí a gente descobriu que não foi o partido, mas foram pessoas do partido que fizeram essa aliança, então já ficou mais fácil de negociar. E no fim eu acabei fechando com o Podemos porque a presidente nacional, que é a deputada federal Renata Abreu de São Paulo, me chamou para filiação em Brasília, eu já tinha participado de reunião em Brasília, reunião em São Paulo. Ela disse, vamos fazer a filiação em Brasília para dar um recado para o Brasil de que o convite está partindo da Nacional. Não tem conchavo local nenhum aqui para forçar nada. E mais, eu te dou a legenda para você ser candidata ao que você quiser. Não só isso, ela que me pré-lançou a candidata a Senado. Por quê? Porque o eleitorado já pedia Senado. Naquele momento que eu comecei a conversar com o Podemos em novembro de 2024, já tinha uma força muito grande acontecendo pedindo para eu me candidatar a Senado. E em fevereiro, quando eu vou para Brasília fazer a filiação e ela me lança pré-candidato a Senado, isso estava praticamente consolidado já. Cristina, só abrir uma aspa, você falando do Podemos, mas algo que eu queria perguntar nesse ponto agora do PMB, você se sentiu traída pelo PMB? Traída, no segundo turno? Traída não, porque... Bom, depende de como você vê o partido. Se você vê que o partido é uma aglomeração nacional, sim. Porque a presidente nacional, que me deu legenda e garantia de candidatura, no meio do caminho, não só tentou tirar a minha candidatura, como fez de tudo, porque ela declarou apoio ao Boulos, ela fez vídeo dizendo, Cristina, que pena, não foi dessa vez, né? Na próxima você se candidata. E a gente, não, já estou lançada, já vai ter convenção agendada. A convenção foi um sucesso, a homologação da minha candidatura, um espaço que a gente alugou lá, um salão lotado de voluntários, todo mundo de verde e amarelo, foi a coisa mais linda. Aplausos, assim, minutos e minutos de aplausos, as pessoas queriam que eu fosse candidata. Aí ela tentou destituir, fazer como se a convenção não tivesse sido válida, porque ela tentou destituir a executiva estadual e a municipal. Ou seja, se eu, presidente nacional, estou tirando do cargo o presidente estadual e municipal, não tinha quem presidisse essa tua convenção, a tua homologação não vale. Só que ela fez isso à revelia do que manda a lei eleitoral e o estatuto do partido. Então, o TSE em Brasília deu ganho de causa para o presidente estadual e municipal. E é por causa do movimento deles e do apoio deles é que eu não posso dizer que eu fui traída pelo partido. Não localmente. Mas aí depois aquilo que eu te contei. Sim. No dia 29 de setembro, venceu, por força de estatuto, o mandato do presidente estadual. E aí ela, a presidente nacional, substituiu por um outro nome de alguém que até hoje não sei quem é. E este fulano esperou uma semana, quando eu passei para o segundo turno, ele deu uma declaração para a imprensa que o partido ia ficar neutro no segundo turno. Isso não existe na história política brasileira. Nunca. Nenhum candidato
foi para o segundo turno e não teve apoio do próprio partido. Pelo contrário, chove apoio. Todo mundo quer um candidato que está no segundo turno. Imagine, como que não iam querer? Eu cheguei quase, foi um empate técnico. De 1 milhão de eleitores, 20 mil não votaram em mim. Deu 20 mil deu voto de diferença entre mim e o candidato que chegou comigo no segundo turno. Então, foi 33% a 31% no primeiro turno. Sim. No segundo turno deu uma diferença maior. Eu fiz 42%, ele fez 57%. Aí teve todo um processo no segundo turno, impugnou todas as pesquisas, impediu que o eleitor soubesse o que estava acontecendo. Uma indústria de calúnia violenta, perdeu na justiça, foi condenado pela mentira, que até hoje me cobram. Você ia aumentar a passagem de ônibus, eu nunca disse isso. E eu entrei com um pedido de direito de resposta no primeiro dia do segundo turno, quando ele começou com essa mentira. Contratou carro de som que rodou a cidade inteira, as 3 semanas inteiras mentindo que eu ia aumentar a passagem de ônibus. Espalhou milhões de panfletos pela cidade com o CNPJ da campanha dele, mentindo que eu ia aumentar a passagem de ônibus. Espalhou pauta pela imprensa inteira que mentiu que eu ia aumentar a passagem de ônibus. Colocou nas TVs dos ônibus e dos terminais, mentiu, foi condenado pela Justiça Eleitoral, só que no último dia. Só no último dia fake news já que a justiça espalhada. já estava. Eu passei 12 horas em pé na caçamba de uma caminhonete no último dia de campanha, no sábado, 26 de outubro, véspera da campanha. Passei por todos os terminais de ônibus que eu consegui. Saímos 9 horas da manhã, já estava escuro, tarde da noite, eu lá dizendo, é mentira, o candidato do sistema mentiu, ele foi condenado ontem. E detalhe, na Justiça Eleitoral a condenação é multa. Ele foi condenado a pagar uma multa de R$100 mil por ter mentido que eu ia aumentar a passagem de ônibus quando eu nunca tinha dito isso. Ele pagou a multa e continuou mentindo no sábado, só faltava um dia. Se a Justiça Eleitoral tivesse julgado esse meu processo lá no primeiro dia do segundo turno, teria dado 3 milhões e pouco a multa para ele, se ele continuasse mentindo todos os dias. Ia ficar muito feio, né? Ele até tinha dinheiro para pagar, mas ia ficar muito feio. Então ele conseguiu segurar a Justiça Eleitoral, não sei como, mas eram 8 advogados, né, os maiores advogados eleitorais de Curitiba, tem um trâmite diferente ali na Justiça Eleitoral. No último dia de funcionamento do TRE, eles julgaram e condenaram. Detalhe que a população não se deu conta, a maior parte. 4, 5 dias depois de eleito, ainda na gestão anterior, ele como vice, o então prefeito e ele como vice aumentaram a passagem de ônibus. Eles aumentaram, mas não a que o usuário do ônibus percebe. Esse continuou pagando R$6, que é a maior passagem do país, a mais cara. Mas nós todos, mesmo quem não anda de ônibus, pagamos uma passagem mais cara, porque eles aumentaram a tarifa técnica 5 dias depois de eleito, aumentaram a tarifa técnica, eles aumentaram, não eu, eles aumentaram a tarifa técnica para provavelmente satisfazer doações de campanha, né? Isso, a imprensa e a tarifa não vai técnica, colocar, né? não, teve um ou outro jornal que fez jornalismo sério e cobrou. Mas morreu ali, né? Um dia só de cobrança e acabou. Por que eles aumentam a tarifa técnica? Porque a cidade inteira paga a tarifa técnica, através do IPTU que aumenta, através das multas, dos radares que continuam aí na nossa cara. Eles aumentam um monte de taxas pela cidade para pagar para as empresas de ônibus aquela diferença entre a tarifa cobrada do usuário e a tal da tarifa técnica, que eles aumentaram o valor. Foi para pagar a dívida de campanha, muito provavelmente, né? Bem provável. Falando sobre o Senado, aqui, né, saindo agora um pouquinho do cenário municipal aqui de Curitiba, a gente indo para um cenário nacional, qual que é a tua visão daqui para frente? O que você espera caso seja eleita para o Senado? Que a possibilidade, eu vi numa pesquisa aqui, deixa eu até citar para mim não ser redundante, realizada pela IRG Pesquisas, você com 19,7%, você lidera no estado do Paraná. Mas como esse é um dos cenários, né? votos, Tem cenário que eu tô com 30% de intenção de voto. Sim. Você, em todas as pesquisas você aparece liderando impressionante, para o Senado. Caso eleito, o que você imagina que você pode colaborar lá no Senado e o que você acha que são as principais pautas que precisa passar por lá? Já falo sobre isso, deixa eu só fazer uma observaçãozinha sobre pesquisa. Eu não acredito em institutos de pesquisa por causa do que eu vivi. Como eu te disse, no primeiro turno, o instituto que mais acertou errou 22 pontos percentuais. 22 pontos percentuais, eles dizem que a margem de erro é de 3, 2,5. Então a gente tinha que tolerar 3, 2,5 de erro. Eu fiz 31%. Os institutos diziam que eu tinha 5%, que eu tinha 7%, que eu tinha 10%. Isso é manipular a opinião pública. No Senado, o que pode fazer? Então, assim, que bom que agora citam meu nome e fico feliz se o eleitor tá me dando um percentual que eles dizem que é 30% ou 19%. Não acredito em nada disso. Para mim o eleitor quer mudança, é isso que eu interpreto ainda.
No Senado, o que a gente pode propor? Claro que um senador sozinho não faz nada, mas a gente tem em 2026 uma janela de oportunidade incrível que todos os estados vão votar em 2 novos senadores. A gente tem uma chance de renovar de fato o Senado. 54 novos senadores no meio de 81 são 2/3 de novos senadores. Se a gente conseguir colocar novos senadores com um novo olhar, com vontade real de trabalhar pelo Brasil e pelas mudanças tão necessárias, a gente pode talvez sair desse estado de exceção que a gente vive hoje, em que não tem mais direito, não tem mais democracia, tudo palavras da boca para fora, né? E para a gente restabelecer o Estado de Direito, para obrigar que a justiça seja justiça, que o legislativo seja legislativo, que o executivo seja executivo, que um não interfira no outro poder, que eles sejam harmônicos, mas independentes, e não esses conchavos que viajam todo mundo no mesmo aviãozinho para enterro do Papa e conversam no caminho, no dia seguinte mudam todo mundo de opinião em relação ao PL da anistia. Olha que coisa linda, né? Pensam que enganam quem? Então, para a gente mudar esse estado de coisas, a gente precisa eleger não só a Cristina Grêmio, a gente precisa eleger 54 novos senadores no país inteiro, mas eu tenho muita esperança, porque o que eu te disse, esse desejo é nacional. Sim. E as pessoas estão de olho e cada vez entendendo mais o jogo político. Não basta dizer que é conservador, não basta apenas estar no partido que o povo acha que é conservador, porque não existe partido conservador no país, né? Tem que ser alguém compromissado realmente com os meus valores, que tem os mesmos princípios que eu, que não abra mão da verdade, da honestidade, né? De realmente buscar as mudanças que são necessárias. Aí vamos lá, Senado, o que pode fazer? O Senado precisa fiscalizar o judiciário, não fiscaliza hoje em dia. Comigo vocês podem contar. Acho que já ficou provado aí nos meus anos de jornalismo de opinião o quão crítica eu sou a esse marasmo do Senado, né? A gente tem que botar... primeiro tem que escolher um bom presidente do Senado, né? Sendo uma maioria mais conservadora de novos senadores, eu não tenho dúvida nenhuma que finalmente vamos eleger um senador decente para presidir o Senado. O que é um senador decente? Que esteja conectado com aqueles outros 80 senadores que representam a população como um todo. Porque não adianta ter um lá que está conectado com o presidente da República e com os ministros do STF, mas esquece os 200 milhões de brasileiros que tem para cá, que estão representados pelos outros senadores. Então, se você tem um presidente do Senado eleito, se você tem essa maioria que é mais conectada com você, vão eleger um presidente do Senado decente que vai colocar em votação as pautas que nós queremos. Quais são as pautas urgentes do momento? Não só... impeachment de ministros. Falando sobre pautas... Reforma do judiciário. Falando sobre pautas aí, eu quero que... um assunto aqui que está em alta nesse momento, justamente o que você citou aí, o PL da anistia. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa que está nos assistindo que tem muita a questão, muita desinformação hoje, né? O PL é para tirar os vagabundos da cadeia. Eu queria que você explicasse de uma forma bem didática o que é o PL da anistia e como que ele vai funcionar. A anistia que tirou vagabundo da cadeia foi aquela anistia de 79. Uhum. Lá tiraram, né? Gente do padrão Dilma Rousseff, que era assaltante de banco, do padrão Fernando Gabeira, que era sequestrador de embaixador americano, do padrão José Dirceu, que pegava em armas, eles sim queriam dar um golpe de Estado, era a ditadura do proletariado que eles falavam, né? Não estou questionando aqui se houve erros ou não houve erros do outro lado, claro que houve. Teve prisões políticas ilegais, não só as prisões desses guerrilheiros, mas prisões políticas ilegais e tortura na cadeia. A anistia liberou da prisão tanto os presos políticos, que eram guerrilheiros sim, a maior parte eram bandidos sim, tinham cometido os crimes sim, mas também os torturadores. Para quê? Para pacificar o país, passa uma borracha, vamos seguir a vida daqui para frente, ninguém vai viver de passado. E foi assim que Dilma Rousseff, Fernando Gabeira, Lula, todos esses não só entraram na arena política de novo, né, apagaram sua ficha criminal, como passaram a receber indenização do Estado. Nós, brasileiros que trabalhamos e pagamos nossos impostos, até hoje a gente sustenta esses caras, que eram guerrilheiros no passado, a gente precisa sempre dizer isso. É muito diferente do caso do 8 de janeiro. O 8 de janeiro, primeiro que não foi um golpe de Estado. Não adianta vir com essa narrativa, pode colocar chantilly, cerejinha em cima, não vai virar um bolo. Não adianta, as pessoas têm capacidade de olhar para aquilo e ver que não teve golpe de Estado nenhum. Num domingo, sem nenhuma autoridade lá, qual foi o presidente ou a autoridade que foi deposta? Nenhuma. Quem se feriu?
Quem se feriu foram os manifestantes que levaram bomba caída do céu, de helicóptero da Polícia Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal, e com atiradores de elite atirando nelas. Teve gente que perdeu o dedo, teve gente que perdeu a orelha, teve um homem que ficou cego por causa de tiro de bala de borracha, mas que foi mirado nos manifestantes. As bombas eram jogadas ali para dispersar a multidão, porque eles achavam que podia dar algum problema. Não estava dando ainda. A hora que os helicópteros começam a sobrevoar ali a Praça dos Três Poderes. Para onde que essas pessoas correm quando uma bomba cai? Para o local onde tem alguma proteção. O que tem de proteção na Praça dos Três Poderes? Os prédios públicos. Detalhe, as portas estavam abertas, com a Polícia Legislativa do Congresso e a Guarda Presidencial do Palácio do Planalto chamando as pessoas para dentro. Inúmeros depoimentos, inclusive de policiais, relatam isso. Vídeos aos montes que foram divulgados na internet na época mostram isso. Aqueles manifestantes entram ali, a maior parte fica no saguão dos prédios. Eu não estou dizendo que um ou outro não tenha depredado. Podem ter depredado sim, e esses precisam pagar pelo crime de vandalismo. Tem golpe de Estado nenhum em quebrar um pé de uma cadeira, jogar um computador em cima da mesa. Tá errado? Embora os manifestantes de esquerda tenham feito isso a vida inteira, queimado estátua, queimado prédio de ministério, já empurraram carro para capotaram carro dentro do Congresso Nacional, feriram 30 policiais numa única manifestação, foram presos e soltos no dia seguinte, responderam por arruaça lá, pegaram 3 meses de prestação de serviço à comunidade, ficou por isso mesmo. Então vamos pagar na mesma proporção, vamos aplicar as leis igual aplicavam para as outras manifestações, ou na pior ou na melhor das hipóteses, conforme manda a lei? Vandalismo, 6 meses de cadeia, conversíveis em pena de prestação de serviços à comunidade, vamos fazer isso. Agora 17 anos, 14 anos, para tiozinho que estava lá, nenhuma arma foi apreendida. Até onde eu saiba, tem um estilingue e algumas bolinhas de gude, mas ninguém provou de quem que era. Como é que você diz que tinha uma associação criminosa armada? Então, o PL da anistia do 8 de janeiro não tem nada a ver, nem com os guerrilheiros do passado, que eram bandidos mesmo e foram perdoados ainda assim, e muito menos com bandidos comuns. Nenhum homicida, nenhum estuprador, traficante vai ser solto por causa de PL da anistia. Ele diz respeito só aos presos do 8 de janeiro, do 9 de janeiro, que foram a maioria, quase 2.000 pessoas foram presas na frente do acampamento no dia seguinte, sem ter um único indício de que sequer tivessem estado lá na véspera. E detalhe, houve depredação nos prédios públicos? Sim, apesar das portas abertas dos policiais chamando, houve. Antes deles abrirem as portas para os manifestantes pacíficos entrarem. E quem foi preso, quem foi investigado, só os manifestantes pacíficos. São os que estão condenados. Desses todos que foram condenados, eu acompanhei isso desde 8 de janeiro de 23, por isso que eu sei os detalhes. Eu tenho um e-book publicado sobre o 8 de janeiro. Eu tenho mais de 40 entrevistas só com preso político, sem falar advogados e parentes de presos. Eu sei toda a cronologia do que aconteceu. Não tinha nada de planejamento de golpe nem nada, mas tem os infiltrados, que nunca foram investigados e que antes de começar a depredação ali por causa de bomba, porque as bombas jogadas também estouraram muitos vidros de prédios públicos. Antes de começar isso, já tinham depredado lá dentro, especialmente do Congresso. Fugiram, tem cenas de vídeos, eles fugindo pelas mangueiras do Sistema de Proteção contra Incêndio do Senado, com capuz na cabeça, não é o padrão de manifestante verde e amarelo, e saindo calmamente, ninguém nunca abordou essas pessoas. Cadê as investigações em cima desses? Cadê as investigações em cima do general G. Dias, o sombra do Lula? Chefe do gabinete de segurança institucional do Lula. Não houve. Aquele fotógrafo da Reuters que estava lá estimulando as pessoas a quebrarem a porta para ele ter uma foto bonita. Ninguém foi atrás desses caras. Prestaram um depoimentozinho muito fajuto na CPI e foram embora. Então, a anistia ela é muito diferente e é por isso que a gente tem que, todo mundo, a sociedade brasileira, se unir e pedir anistia já, porque tem gente na cadeia faz 2 anos sem ter cometido crime algum. Perfeito. Cristina, a gente está caminhando para o final. Eu quero fazer um bate-bola com você, bora? Tomar uma água aqui também. Você sabe muito bem, eu vou fazer uma pergunta rápida e tu responde com a resposta rápida. O que te inspira? A verdade. Qual o seu maior orgulho? Minha carreira. O que você faria de graça pro resto da vida? Se eu não precisasse sobreviver com salário? Trabalhar pela coletividade. Saber que o meu trabalho pode gerar frutos para muita gente. Um sonho? Me eleger senadora em 2026. Um defeito?
Perfeccionismo é um defeito que dizem que não é defeito, mas para quem é perfeccionista é porque te atrasa muito a vida. Uma paixão. Meus filhos. Um arrependimento que você vai levar pro resto da vida. Isso é difícil, hein? Diz que a gente se arrepende das coisas que não fez, né? Mas já fiz tanta coisa. O que eu posso dizer? Tô tentando procurar alguma coisa na campanha eleitoral. Eu vou passar essa. Porque as coisas que eu fiz na campanha também eu fiz com muita paixão. Algumas coisas a gente errou ali, mas não foi intencional. Uma motivação. O público, o retorno do público, o carinho com que me tratam. E uma lembrança que você vai guardar pro resto da sua vida. O nascimento dos meus filhos. Essa lembrança não tem como esquecer, né? Show. Seu olho até brilhou. Bom, pessoal, a gente conversou com a Cristina Grêmio, agora pré-candidata ao Senado Federal do Brasil. Cristina, muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Foi uma honra poder bater um papo aqui com você. E tá de portas abertas, sempre é bom poder estar te recebendo aqui. Obrigada, eu que agradeço, sucesso na 3ª temporada, parabéns pelo novo cenário aqui. Vamos em frente. Obrigado. Cristina, deixa pro pessoal que ainda não te segue, quais são suas redes O meu sobrenome é chato porque ele é alemão. Eu sempre digo 2 consoantes, 2 vogais e 2 consoantes. Cristina Graeml. Mas se você procurar Cristina Gra, G-R-A nas redes sociais, o meu arroba é sempre @Cristina Grêmio, que é meu nome e meu sobrenome. O resto tudo é fake. Se tiver ponto, underline, número, oficial, real, não é meu. Eu sou Cristina Grêmio em todas as redes, procura Cristina Gra, é o primeiro que aparece. Hoje eu tenho o meu selo de verificado de novo em todas as redes, então tô lá. Tá certo, gente. A gente conversou com a Cristina Grêmio, a mulher mais votada da história de Curitiba. Te aguardo no próximo episódio. Tchau, tchau.